Olá pessoal, um assunto que assusta muitos alunos do ensino médio é a escala decibel e intensidade sonora. Nesse vídeo eu quero explicar e mostrar que não é tão complicado como parece. A primeira coisa a entender é o que é intensidade sonora. Intensidade sonora é aquela propriedade do som que diz pra gente se tá alto, né, em questão de volume, ou baixo. A grandeza que está associada à intensidade sonora percebida pelo ouvido é a energia do som, quanto de energia que esse som carrega. Mas para um som contínuo é interessante a gente delimitar o espaço de tempo em que essa energia é emitida. Então, por exemplo, ao invés de eu falar da energia total de um som, eu falo a energia emitida num determinado tempo. Então, por exemplo, a energia emitida em um segundo. Energia a gente mede em joules. Energia por tempo é potência. E a gente mede, em geral, normalmente, em joules por segundo, ou watt. Além disso, como o som se espalha pelo espaço, a energia também vai depender da área onde esse som está atingindo. Então, por exemplo, se eu pego um microfone que tem uma grande área aqui, superficial, um som que chega nesse microfone aqui vai entrar em contato com uma área bem maior e, portanto, vai transmitir uma quantidade de energia bem maior. É diferente, por exemplo, do meu ouvido, que tem uma área bem pequena, que vai receber, portanto, uma energia bem menor. Então, assim como é interessante a gente definir não a energia total, mas a energia por tempo, também é interessante a gente definir não a energia por tempo total, ou que chega num determinado local, num determinado detector, mas a energia que chega por uma unidade de área. Porque assim a gente torna a coisa universal. Porque assim, por exemplo, se tiver uma caixa a uma determinada distância de mim, eu vou poder falar dessa intensidade que está chegando tanto no meu ouvido como nesse microfone aqui, sacou? Que dá na mesma. Então a grandeza padrão que a gente vai usar para definir o que é intensidade sonora é a potência de som, ou seja, a energia de som que chega num determinado tempo, numa determinada área. Ou seja, potência por área. Nas unidades do Sistema Internacional, isso daí corresponde ao watt por metro quadrado. Então, por exemplo, uma intensidade sonora de 1 watt por metro quadrado significa que, se naquele local eu colocar um detector, um microfone de 1 metro por 1 metro de tamanho, esse detector vai estar recebendo a cada segundo uma energia de 1 joule. A gente tem agora uma maneira bem objetiva de medir essa intensidade sonora. Só que tem um probleminha nessa maneira de medir. O nosso ouvido não é muito sensível a essas variações. O que eu quero dizer com isso? O nosso ouvido não é muito sensível à mudança. Por exemplo, uma mudança de 100 miliwatts por metro quadrado para 110 miliwatts por metro quadrado. Embora isso seja um aumento de 10%, o nosso ouvido não é capaz de perceber essa mudança tão significativamente. O nosso ouvido só vai reparar que houve mesmo uma mudança significativa no volume sonoro, na intensidade sonora, quando tiver uma mudança na casa de ordem de grandeza. Tipo, de 10 miliwatts para 100 miliwatts. Aí sim a gente sabe que, opa, definitivamente esse som aqui é bem mais alto, sabe? Mas assim, de 10 para 12, de 10 para 15, isso daí aumenta, mas não é tanto assim, sabe? Um outro problema de utilizar essa escala de energia por metro quadrado é que, à medida que um som se afasta de uma fonte, tem aqui uma caixa de som emitindo som, e esse som está se espalhando esfericamente ao redor dessa caixa de som. À medida que esse som se espalha, a concentração de energia, né, ou seja, essa intensidade sonora vai diminuindo muito, porque a área cresce muito rapidamente. A área cresce com o quadrado da distância. Então, em questão de poucos metros de afastamento de uma fonte sonora, essa intensidade cai muito. Então, se você está a 10 centímetros de uma fonte, vai ser uma intensidade. A 1 metro isso daí já caiu bastante. A 10 metros daí caiu muito mais ainda. A ordem de grandeza muda muito rapidamente. Então seria interessante uma outra escala que, ao mesmo tempo que leve em conta essas mudanças significativas nos valores quando você está calculando a energia a partir de uma determinada fonte, seja uma mudança também interessante para a gente descrever a nossa sensação auditiva, para a gente saber que, opa, 10 e 20 eu quero que representem coisas muito diferentes para mim. Eu quero que um som de 10 e um som de 20 sejam muito diferentes em questão de intensidade. E aí entra a nossa escala decibel. A escala decibel vai ser justamente uma escala feita para acomodar essa necessidade da gente
de descrever essa grande faixa de intensidades aí que a gente pode obter, que a gente pode detectar. Para a gente não precisar ficar trabalhando com o nanowatt por metro quadrado até o terawatt, sacou? A gente converte isso daí numa outra escala. Então como é que a gente pega uma variação que vai do pico do nano até o tera, o zeta, e tenta colocar isso daí numa escala mais ajeitada, tenta colocar isso daí em números próximos? A maneira de fazer isso é usar a ideia de logaritmo. O que o logaritmo faz? O logaritmo, por exemplo, o logaritmo na base 10, o que ele faz? Ele pega a ordem de grandeza daquele número. Então, por exemplo, 100, a ordem de grandeza de 100 é a centena. Então, o logaritmo de 100 é 2. O logaritmo de 1 milhão, que aí já tem unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centenas de milhar, milhão, a gente está na ordem 6. Então, o logaritmo de 1 milhão vai ser 6. Então, olha só, se a gente tem, por exemplo, uma escala que vai do 1 até 1 trilhão, se a gente, ao invés disso daí, utilizar simplesmente logaritmo, essa escala vai virar uma escala que vai do 0 até o 12. Fica muito mais confortável, muito mais elegante de trabalhar. Eu falo, esse som aqui tem uma intensidade de 8 e esse aqui tem uma intensidade de 10. É muito mais legal do que falar, esse aqui tem uma intensidade de 100 milhões e esse daqui tem uma intensidade de 10 bilhões. Fica mais intuitivo você entender o que está acontecendo ali. Bom, vamos primeiro relembrar algumas coisas sobre logaritmo, né? Se eu tenho, por exemplo, o logaritmo na base 10, né? De 10 elevado a 3, por exemplo, isso daqui é simplesmente qual é o número que 10 tem que ser elevado para dar 10 elevado a 3, é, portanto, 3, lógico. Né? Logaritmo de 100, qual o número que 10 tem que ser elevado para dar 100? 2. E se a gente tiver algum número intermediário, tipo logaritmo de 300? Logaritmo de 300 vai ser a ordem de grandeza desse número, ou seja, 2, alguma coisa. Logaritmo de 500 também vai ser 2, alguma coisa, só que alguma coisa maior do que esse daqui de cima. Então isso é uma maneira bem bacana de agrupar números que estão na mesma ordem de grandeza. Eles todos vão corresponder à mesma unidade aqui. Ok? Então, vem basicamente dessa ideia a escala decibel. Então, para começar, a gente quer tirar o logaritmo daquela coisa que varia bastante, que é a intensidade sonora, que eu vou chamar de I. Só que só isso daqui não é suficiente. Eu preciso de colocar alguma coisa aqui para poder limitar essas unidades desse cara. Tá? Porque o logaritmo de uma coisa, por exemplo, 3 metros, é uma conta que não faz sentido. Tá? A gente precisa de ter o logaritmo de uma coisa que seja só um número puro. Tá? Isso daqui faz sentido, isso daqui não. Então, essa intensidade sozinha aqui não faz sentido. A gente tem que dar um jeito de transformar isso daqui num número puro. Então, a gente poderia simplesmente dizer que eu quero simplesmente dividir isso daqui por watt por metro quadrado, por exemplo, de forma que 1 watt por metro quadrado vire simplesmente o número 1. Poderia ser feito? Poderia. Só que não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Vamos lembrar como é que funciona a função logarítmica. Se eu tenho aqui o logaritmo de x em função de x, isso aqui é uma coisa que vem lá de menos infinito e vem subindo assim, aí ele passa aqui pelo eixo x e segue dessa maneira aqui, com essa curvatura. Esse ponto aqui em que ele toca o eixo é x igual a 1. Isso aqui está dizendo para a gente que o logaritmo de 1 é o y igual a 0 aqui. Isso vem do fato de que qualquer número, por exemplo, 10 elevado a 0, dá exatamente 1. Né? Então, seria interessante a gente escolher aqui algum valor tal que a gente se preocupe com essa parte aqui e ignore essa parte negativa. Então, por exemplo, eu posso escolher um valor para colocar aqui embaixo, de maneira que tudo que está para cá, tudo que é maior do que 1, a gente consegue escutar, e tudo que é abaixo de 1, a gente não consegue escutar. Ou seja, se o número for positivo, a gente consegue escutar, e se o número for negativo, a gente não consegue escutar. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa descobrir qual é esse valor de intensidade que faz a gente não escutar ou escutar. Então a gente entra numa coisa, então a gente precisa saber qual é o limiar da audição humana.
Em geral, nós humanos, conseguimos escutar coisas tão baixas quanto 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Qualquer coisa abaixo disso a gente não consegue escutar e qualquer coisa acima disso a gente consegue escutar. Então a gente vai chamar esse cara aqui de I0, ok? A intensidade mínima que alguém consegue escutar, tipicamente. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas em geral é algo em torno desse valor aqui. Então, a gente vai definir a nossa escala então como o logaritmo de I dividido por esse valor fixo, I0, tá? Então, por exemplo, suponha um som de 10 miliwatts por metro quadrado. Isso é uma coisa que a gente consegue escutar. Isso daqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 watts por metro quadrado, ou seja, 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Então, quando a gente joga nesse logaritmo, a gente vai ter aqui 10 a menos 2 watts por metro quadrado dividido pela nossa intensidade correspondente ao limiar da audição, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Como eu tinha dito, né, as unidades precisam se cancelar para que isso daqui seja só um número. Esse resultado aqui, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 12, é simplesmente 10 à décima potência. Isso daqui, então, resulta em 10. Tá? Um outro exemplo, se eu pegar uma intensidade sonora de 10 a menos 15 watts por metro quadrado, que isso daqui é um som que não conseguimos escutar. Então, o logaritmo da intensidade dividido pela intensidade mínima, nesse caso aqui vai dar 10 a menos 15 watts por metro quadrado, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Unidade cancela, 10 a menos 15 com 10 a menos 12 fica log de 10 a menos 3, que dá simplesmente menos 3. Então, ó, número positivo a gente consegue escutar, número negativo a gente não consegue escutar. Simples assim. E se a intensidade for exatamente igual à nossa intensidade mínima? Então a gente vai ter log de I por I0, só que agora esse I aqui vai ser exatamente nosso I0. Isso é igual a isso, cancela, vira 1, log de 1 igual a 0. Então esse daqui é o limite da nossa audição. A partir do 0 a gente consegue escutar, abaixo de 0 a gente não consegue. Note uma observação importante. Um incremento de uma unidade do log corresponde a um aumento de 10 vezes a intensidade. Então, por exemplo, aumentar de 5 para 6, o nosso logaritmo, significa aumentar 10 vezes a intensidade aumentar por um fator de 10. Aumentar de 6 para 7, novamente, um outro aumento de 10 vezes. Ou seja, de 5 para 7 significa um aumento não de 20 vezes, mas de 100 vezes, porque daqui para cá aumentou 10, daqui para cá aumentou 10 vezes a partir desse valor. Então, que corresponde a um incremento de 100 vezes. Só para ter uma precisão ainda melhor da nossa escala, o que vai ser definido como decibel, que a gente usa esse símbolo beta aqui para representar a grandeza da intensidade sonora em decibel. Esse desse aqui a gente sabe o que ele significa. É um décimo dessa unidade aqui. Então, assim como, por exemplo, 3 metros correspondem a 30 decímetros, 3 gramas correspondem a 30 decigramas, ou seja, para passar daqui para cá a gente tem que multiplicar por 10, a gente coloca um fator de 10 aqui para corresponder a esse decibel, e a gente coloca finalmente aquele logaritmo que a gente acabou de discutir. Então, por exemplo, um som cuja intensidade seja de 10 a menos 8 watts por metro quadrado, essa intensidade em decibel vai corresponder a 10 vezes o logaritmo de 10 a menos 8 watts por metro quadrado, dividido pela intensidade do limiar da audição, que dá 10 logaritmo de 10 à quarta, ou seja, 10 vezes 4 é igual a 40 decibel.
Claro, a gente poderia usar uma outra unidade, o Bel, mas esse Bel raramente é utilizado. É mais interessante ficar com esse cara aqui mesmo, o decibel. Então, assim como eu disse que aqueles aumentos, né, de 5 para 6 e de 6 para 7 no logaritmo correspondiam a aumentos de fatores de 10, como a gente está agora multiplicando por 10, significa o seguinte, que um aumento de 50 decibéis para 60 decibéis significa a energia sonora aumentar em 10 vezes. De 60 para 70, essa energia sonora vai aumentar mais 10 vezes ainda, ou seja, 10 vezes 10 vezes, ou seja, 100 vezes aquela energia original correspondente aos 50 decibéis. Então, por exemplo, se a gente viu aqui que a intensidade de 10 a menos 8 watts por metro quadrado correspondeu a 40 decibéis, a intensidade de 10 a menos 5 watts por metro quadrado, note que 10 a menos 5 é 1000 vezes a intensidade 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Ou seja, é um fator de 10 3 vezes, tá? Então isso daqui vai corresponder a uma intensidade em decibel de 30 vezes mais do que essa daqui, ou seja, de 70 decibéis. Uma outra pergunta então que a gente pode fazer é, faz sentido falar em decibel negativo? Então, por exemplo, o que significa eu falar que a intensidade sonora num determinado ponto aqui é de menos 20 decibéis? Faz sentido pra gente? Faz sentido. O fato de ser negativo está dizendo pra gente que nós não conseguimos escutar. Só que um equipamento eletrônico sensível ou animais podem conseguir. Recapitulando o que a gente viu até o momento, né? A maneira mais óbvia, mais intuitiva de medir a intensidade sonora é medindo a quantidade de energia que chega por unidade de tempo numa determinada área. Porém, essa maneira de medir a intensidade de um som não é muito eficaz. Primeiro, porque os números vão dos extremamente pequenos até os extremamente grandes. Eles mudam muito rápido à medida que você se afasta de uma fonte sonora, por exemplo. A grande gama de intensidades sonoras que o nosso ouvido consegue captar numa boa é muito extensa, então acaba sendo uma escala muito inconveniente de trabalhar. A gente vai trabalhar com números extremamente pequenos, 0,0000, até números gigantescos. Daí a gente introduz uma outra escala que utiliza a função logarítmica, porque o legal da função logarítmica é que pega essa grande faixa de intensidades aí e converte em números na casa de unidades, dezenas. Para isso a gente precisa definir um zero da nossa função logarítmica, então a gente divide essa intensidade pela intensidade mínima possível, a intensidade mínima típica que a gente consegue escutar, de forma que números cujo logaritmo dê positivo são números que a gente consegue ouvir e números cujo logaritmo dê negativo são números que a gente não consegue ouvir. Espero que tenha ficado claro. Isso é um assunto extremamente importante e extremamente interessante, né, de como que a gente constrói escalas a nosso bel prazer para satisfazer as nossas necessidades técnicas, né? E como curiosidade, essa ideia de tirar um logaritmo de uma intensidade é também usada, por exemplo, quando você está medindo a luminosidade de estrelas. A gente pode também medir a energia luminosa que está chegando na gente, mas a gente pode também tirar uma escala logarítmica para representar essa grande faixa de estrelas, das mais brilhantes até as mais fraquinhas, em números próximos um dos outros. É isso, grande abraço. Dúvidas, deixem aí nos comentários.